Salve galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Primeira coisa que eu vou perguntar, vocês já viram o filme Senhor das Armas com Nicolas Cage? Eu já vi. E revendo esse filme, me deu a ideia de fazer esse roteiro desse vídeo. Por quê? Porque no filme, o Nicolas Cage é um comerciante ilegal de armas. Ele é um mercador da morte, por assim falar. Porque ele vende armas para quem pagar mais. E é desse tipo de mercado que a gente vai falar hoje. Armas e munição não são como bolo de padaria. Não dá para você comprar tão facilmente. Você não vai na padaria e pede R$ 3 de pão. Pois é, não dá para você ir em qualquer comércio e pedir R$ 3 de munição. Não dá para fazer isso. Não dá para você ir em qualquer comércio e pedir uma Glock ou uma .40. Não dá para fazer isso. Existe sim meios legais de comercializar a arma, mas tem todo trâmites legais. Tem, né, o teste psicológico para você saber se você pode portar uma arma. Tem o teste de antecedentes criminais, que são testes feitos para ver se você tem antecedentes criminais, né, jurídicos, para ver se você pode ou não ter um porte de arma, e só depois de um teste psicológico e de averiguações de seus antecedentes é que você é liberado para ter um porte de arma. Essa arma é registrada, colocada em seu nome, e aí você pode usufruir dela para meios de segurança. Mas, e se você quiser, ou se alguém quiser, usar de forma ilegal? Porque sim, né? A gente sabe que tem gente que usa de forma ilegal. Traficantes, criminosos, ladrões, etc. Você vai fazer esse trâmite todo? Não vai. Você não quer ter uma arma registrada em seu nome. Você quer ter uma arma que não tenha registro. Uma arma que não seja legalizada, uma arma que não possa ser ligada a você. Ou mesmo se você for um comerciante legal, você não vai ter registro de abarrotado de um galpão cheio de armas. Porque não tem como. Você não vai comprar um galpão cheio de armas sem chamar atenção. As autoridades, a Polícia Federal, iam em cima de você. Então, qual que é a técnica aqui? A maioria das pessoas, né, que mexe com isso, a maioria dos esquemas que foram desmontados, no papel, eram empresas de segurança. Isso mesmo, o cara abre uma empresa de segurança, abre um CNPJ de segurança, de uma empresa de segurança privada, e aí ele tem motivo para comprar armamento. Porque se ele é uma empresa de segurança privada, ele tem legalidade para comprar armamento. Então ele passa a comprar armamento de forma legalizada, pagando imposto, fazendo todos os trâmites legais direitinho. Até aí não tem crime, tá? Até aí ele está dentro da lei. Só que começa a coisa a ficar um pouquinho mais lucrativa e também mais perigosa. Por quê? Ele faz isso, beleza, até aí ele está dentro da lei. E começa a transportar essas armas legalmente. Até aí ele começa. Ah, você é uma empresa de segurança, vai transportar as armas de forma legal tal. Só que isso aí tem um trâmite legal. Você tem uma quantidade de armas que você pode transportar legalmente. Se você passar daquele volume, passa a ser contrabando, passa a ser tráfico. Então tem um certo volume específico. E é aí que as redes de tráfico ilegal, para começar a lucrar, eles começam a gastar primeiro. Por quê? Porque se ele tiver um certo transporte até certo volume, é legalizado. Só que a partir daí, não dá para fazer mais. Sabe? A lei é bem rígida. Então o que, que o cara faz? Ele começa a investir em mistura de recursos. Ele compra caminhões com carga legalizada e mistura a carga legalizada à carga ilegal. Tipo, passa a subornar pontos específicos, né? Passa a gastar com subornar ali alguns agentes específicos e misturar carga legalizada com carga ilegal. Tipo, sei lá, vai transportar soja, milho, que são produtos comuns que não tem limite de carga. E no meio daquelas caixas, ao invés de soja e milho, ele coloca armas desmontadas. Não montadas. Para que ele coloca ela desmontada? Para caber mais. Tá? É uma questão de logística de espaço. Coloca elas desmontadas para caber mais. E até a polícia ligar, né, Lé Concré, o cara vai ter um amplo índice de lucro, porque ele tem meios legalizados para comprar, porque ele é uma empresa de segurança privada. E ele tem meios
vamos dizer assim, ilegais para transportar. Porque pode misturar soja, milho, feijão, cargas que não têm uma quantitativa legal para misturar ali peças de armas que ele possa contrabandear. Aí já entra no contrabando. E claro, ele tem que subornar certas autoridades que estejam dispostas a receber suborno, né? Porque tem isso. Se você oferecer um suborno e a pessoa te denunciar, também você é preso. Então tem isso. Você teria que encontrar pessoas dispostas a receberem suborno para conseguir isso. Pensa comigo, o cara não está mais operando só na legalidade, ele está colocando carga de arma misturada a carga de alimentos, a outras cargas. Ou seja, se aqueles caminhoneiros forem parados, eles serão autuados e presos por contrabando. Então, para eles evitarem de parar na cadeia, porque a polícia civil, a polícia militar e qualquer outra polícia que pegar vai autuar com contrabando, principalmente polícia rodoviária, né? O que eles fazem? Pegam rotas alternativas, rotas com pouca ou baixa fiscalização. Rotas muitas vezes por estradas de terra que nem asfaltadas são, para evitar que esses motoristas sejam pegos, tá? E muitas vezes nem repetem rotas. Tipo, você pega a rota de uma BR hoje, depois você pega a rota da estrada de terra amanhã, ou você vai pela estrada de terra na ida e volta pela BR de tarde. São rotas alternativas. Para quê? Para evitar pontos de fiscalização. E normalmente esses caras têm olheiros também, não é aleatório. Tem olheiro, tem satélite, tem uns. Os caras gastam muito. Tem uma rede de gasto para gerar lucro. Supondo que esse indivíduo já tenha logística operacional toda montada, né? Um meio lícito de comprar as armas, um meio ilícito de transportar, rotas que não chamem atenção e que ele tenha conseguido aumentar a rotatividade e a demanda, conseguido vender para vários tipos de pessoas e conseguido lucrar com isso. Tem um alto índice de gasto para pagar suborno e tal, mas tenha conseguido lucrar. Onde ele vai guardar esse dinheiro? Porque esse dinheiro é muito além do que a empresa de segurança poderia render. Né? A empresa de segurança ela tem um nível de renda. Se passar daquele nível de renda, a Receita Federal começa a suspeitar. Então, onde ele vai guardar esse dinheiro? Não dá para pôr num cofre. Também não dá para sair depositando, porque, como eu disse, a Receita Federal vigia contas que tenham valores exorbitantes. A técnica é o quê? Laranjas, né? Coisa que você já viu muito em jornal. A técnica é o quê? Laranjas. Os caras pegam outras pessoas que têm, muitas vezes, algum tipo de parentesco com os caras, ou, às vezes, são pessoas mais pobres e registram em nome deles contas bancárias ou imóveis e tal, e usam laranjas para mascarar o lucro. E aí vem o esquema de lavagem de dinheiro, que a gente já fez um vídeo sobre isso no canal, vou tentar deixar no card para vocês. Aí eles entram com o sistema de esquema de lavagem de dinheiro. As palavras do próprio senhor das armas no filme, as armas não escolhem lados, ou seja, você vende tanto para traficantes de um lado quanto para o outro, você vende para milicianos, você vende para qualquer pessoa disposta a ter um conflito armado ou uma guerra. Do ponto de vista de um comerciante de armas, guerra é lucro. Fornecedores de armas não têm lados, eles não têm parceiros de negócio, eles têm apenas clientes, tá? Ou seja, eles vendem para gregos e troianos. Para ele, tanto faz na mão de quem estão as balas deles. O que importa é o dinheiro, tá bom? E como hoje em dia é um mundo muito tecnológico, é bem possível que esses comerciantes usem não só o esquema de lavagem de dinheiro, como também usem uma coisa que o senhor das armas, na época do filme, não poderia usar, porque não tinha, que é o chamado Bitcoin, que é uma moeda praticamente irrastreável. Só que, como tudo na internet deixa rastro, tudo mesmo, o Bitcoin também deixaria. E é aí que a coisa começa a desandar. Porque aí é a logística do dinheiro. Aí já não é mais sobre armas e munições. Aí é sobre a logística do dinheiro. Acordos foram fechados, subornos foram tratados, armas foram vendidas, munições foram vendidas. Só que tudo isso é pago. E sendo pago, como eu disse, tem laranjas, tem lavagem de dinheiro, tem um esquema inteiro que o cara pode usar até Bitcoin para poder mascarar. Só que, nesse nível, já é um nível internacional.
Se chegar nesse ponto, o cara já é um traficante de armas a nível internacional. Ele já é um fornecedor de armas a nível internacional. E quando chega nesse ponto, aí já não é mais a Polícia Federal. Aí é o FBI. Aí já não é mais sabe, entra em outras instâncias, outras esferas de poder. E quanto mais esferas de poder um cara desse chama atenção, pior para ele. Porque aí entram analistas de dados, unidades de TI, unidades de quântico, e não demora até alguém resolver fazer o óbvio, seguir o dinheiro. E quando alguém começar a seguir o dinheiro, meu amigo, o dinheiro cala e o dinheiro fala. Quando o dinheiro cala é quando você paga suborno e mantém o seu negócio funcionando. Mas quando a polícia começa a seguir o dinheiro, ele fala. Porque não demora até chegar num laranja desse tipo de pessoa. Não chega nele primeiro, mas chega num laranja. E aí você aperta o laranja, propõe um acordo, e para o cara não ser preso por um crime que ele tecnicamente não cometeu, porque ele é um facilitador, ele acaba falando. E aí o grandão, o chefão, o cara que achava intocável, acaba caindo. Isso também pode acontecer. Você viu lá no Senhor das Armas que a logística de armas, como foi mostrado no próprio filme, é muito. Tem um estratagema muito bom, mas é perigosa. Porque você lida com armas, então você está o tempo inteiro na mira de organizações governamentais antiterroristas e anti-guerra. Ou seja, não é uma unidade policial. São unidades conjuntas de vários países atrás de uma única cabeça. E vai por mim. Não tem como você fugir do sistema. Hora ou outra o cara vai cair. Pode demorar um mês, 2 meses, 9 meses, um ano ou 2 décadas. Mas o cara vai cair. Principalmente porque esse tipo de pessoa começa com absoluto cuidado. Absoluto, absoluto, absoluto. Mas, conforme o tempo vai passando, e vai ficando descuidado. Que é uma coisa que o próprio personagem lá no filme tinha obsessão. De não se descuidar. Lembra dele conversando com o irmão para não gastar muito, para não chamar atenção com grandes ganhos, porque não dava para descuidar? Pois é, não dá para descuidar. Se você descuida, ou você é morto ou preso. Não tem outro caminho. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Recomendo para vocês que vejam ou revejam O Senhor das Armas.